Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais de acabamento para tábuas de carne, tá? Acabamentos atóxicos. Como vocês já conhecem, eu utilizo bastante o óleo de tung meio a meio, tá? E agora, depois que nós utilizar nesse acabamento aqui, eu vou utilizar primeiro o óleo de tung e eu vou apresentar para vocês um novo produto, né? Ele já é utilizado há muito tempo no mercado, que é o Artifice Cucina, que é uma cera atóxica que ela vem para embelezar ainda mais as peças de vocês quando vocês utilizam, principalmente para tábuas de carne e utensílios de cozinha. Você vem, primeiro passa o óleo de tung, que é o que eu vou fazer aqui, e depois a gente vai vir com a cera. Mas primeiro eu tenho que deixar o óleo secar bem na superfície para depois vir e passar a cera e dar aquele lustro bonito, e ela vai ajudar a criar uma proteção maior para a madeira, né, para a sua peça. Então, eu vou preparar essa peça aqui com o óleo de tung, tá? Fazer uma pequena demonstração aqui para vocês e depois eu vou mostrar ela após a aplicação, né? Antes do óleo. Sempre lembrando, o ideal é a tábua já estar lixada, tá? Aqui eu tenho uma lixinha, mas eu não vou lixar ela, por causa que ela já está lixada, já está pronta. Eu vou utilizar essa lixa num outro processo. Então aqui, pessoal, o óleo de tung, a gente sabe que ele é muito bom para acabamento, né? Então, pode utilizar ele bem para ele impregnar mesmo. Olha só que cor bonita que já vai ficando, ó, na superfície. Então agora, no estilo bonequinha, eu vou espalhar ele sobre a superfície, tá? Para ele impregnar bem nessa superfície. E depois que ele estiver seco, eu vou deixar ele secando por 12 horas, tá? 12 horas, pessoal. Eu vou dar uma mão e depois 12 horas eu vou deixar ele secando e vou finalizar com a Artifice Cucina, que é uma cera atóxica para acabamento de utensílios de cozinha ou peças que vão ter contato com alimentos. Então isso é muito importante, pessoal, você saber o que você está colocando na peça, tá? Que tipo de acabamento você está utilizando. Então essa é uma opção para você dar um acabamento numa peça de madeira aonde você não precise utilizar a resina. Então você vai ter uma peça com qualidade, com um bom acabamento, utilizando acabamentos, um óleo, um verniz, né? Que seja um acabamento atóxico, tá? Então aqui, como eu falei, né? Tem também o gift óleo, que ele é parecido com um verniz. Mas isso numa outra oportunidade eu mostro para vocês, tá bom? Então aqui, ó, vou passar bem o óleo de tung meio a meio, espalhar bem na superfície. Então vou passar por toda a tábua, tá? Parte de cima, embaixo. É importante para que ele absorva bem, tá? Então eu vou fazer primeiro um lado e depois eu viro ela e faço a parte de baixo. Mas primeiro eu deixo ela absorver bem esse óleo. Vou repassando com a bonequinha. Então, olha, absorveu bem, né? Pode já passar nas laterais. Então, olha a diferença, pessoal. Desse lado, tá? Para esse.
que está sem o óleo. Então esse lado aqui já absorveu. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, ó. Vou passar metade o óleo e de metade deixar sem. Então o óleo de tung meio a meio. Então, ó, passar em metade da peça e a outra metade vou deixar sem. Só para vocês verem, tá? A diferença. Depois eu vou passar em toda a superfície. Olha que coloração bonita que ele dá. Ele mostra mais o desenho da madeira. Então, ó, utilizando o óleo de tung, eu posso utilizar essa tábua aqui para fazer corte sem problema algum, tá? Por ele ser um acabamento atóxico, no momento que ele secar, não tem mais problema nenhum em ter em contato com o alimento e nem em cortar o alimento em cima dessa tábua, tá bom? Olha só, que bacana. Olha a diferença de um para outro. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou terminar de passar em toda a superfície. Aí eu vou aguardar 12 horas no mínimo, tá? Se você quiser aguardar mais tempo, pode aguardar mais tempo também. Mas aqui tá um detalhe, ó. No momento que eu passei o óleo, tá? No mesmo sistema lá que a gente utilizou, né? Que eu já ensinei para vocês com óleo dinamarquês. Aqui a gente pode fazer o mesmo sistema. Que é o quê? No momento que eu passei o óleo, eu posso pegar uma lixinha fina, tá? Pode ser acima de 220, melhor. E eu venho e dou uma pequena lixação. Agora, com um pano seco, eu retiro essa sujeira, ó, que ela vai criar um pouquinho de sujeira por causa da lixação, tá? Eu retiro ela, então passo bem o pano, tá? E aí, eu passo mais um pouquinho de óleo. Por que essa lixação, pessoal? Essa lixação, ela vai ajudar a fechar aqueles poros bem pequenininhos, aquelas veinhas fininhas que às vezes pode ficar, dependendo do tipo de madeira. Então, essa lixação ajuda a selar, a fechar esses poros, essas fissuras finas que pode ter, e vai dando um toque mais aveludado, mais sedoso para a peça. E assim a gente faz em toda a peça, aplica o óleo e faz a lixação. Então, ó, aqui, ó, olha só, terminar de aplicar ele em toda a peça. De novo. Então,
Após a lixação, vem, retira. Retira a sujeira que criou. Pode vir aplicar mais uma camadinha fininha do óleo. Tá? Então, aqui, ó, no momento que eu fiz isso, ela já vai ficar com um toque mais aveludado. Então, depois que eu fiz esse processo, tá? Aí você pode fazer nas laterais também, em toda a peça. Eu vou aguardar secar e com o auxílio depois de 12 horas, tá? Eu venho. Então, primeiro passamos o óleo de tung, meio a meio. Eu já compro meio a meio por causa que ele já vem pronto, já vem diluído, pessoal. Então ele já vem pronto para uso. Por causa que às vezes o bruto ele é muito grosso, ele é muito viscoso. Então em algumas madeiras ele não vai impregnar tão bem. Depois que eu alisei o óleo, então, nessa pecinha aqui, eu vou vir e finalizar ela com a cera atóxica. Então essa é uma cera para acabamento, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou esse acabamento com essa cera, tá? Daí na sequência do vídeo agora vou aguardar 12 horas a secagem e finalizar com a cera. E aí eu mostro para vocês como é a aplicação dessa cera atóxica para proteger a madeira, né? Para tábuas de carne e utensílios de cozinha. Então, mais uma dica bacana aí para vocês melhorarem cada vez mais o acabamento e a apresentação das peças das criações de vocês. Então, vamos aguardar. Na sequência, eu venho com a aplicação da cera.